Feliz sábado, meus irmãos. A gente está agora retornando, né, às nossas atividades aqui na igreja presencialmente. A igreja está se reorganizando para se dividir em salas, mas a igreja também pensa em quem não está podendo ainda estar aqui na igreja. Então, nós estaremos juntos nesses momentos da escola sabatina. Hoje eu vou estar com vocês. Infelizmente, quem estaria com a gente hoje foi anunciado pelas redes sociais que foi o Anderson, né? Ele não pôde estar por uma razão de saúde mesmo. Então, nós desejamos melhoras a Anderson e vamos recapitular a lição, né? A gente não vai deixar de recapitular a lição. Gostaríamos muito que os irmãos se deleitassem nessa recapitulação, porque fala de um tema que nos é muito caro, muito específico, muito propício e que foi estabelecido para o nosso bem, né? Para o nosso benefício acima de tudo e para a nossa adoração a Deus. E aí nós vamos estudar durante essa semana os ritmos de descanso. A gente vai passear um pouco pela história do povo de Israel, a partir do Gênesis até Deuteronômio, aproximadamente não, até Deuteronômio, e vamos recapitular como foi essa trajetória do povo de Deus com relação ao descanso, tá certo? Então, antes da gente começar, naturalmente, gostaria de pedir a você que está em casa que feche seus olhos, que nesse momento pense no divino, para que a gente possa se comunicar com Ele e pedir que a iluminação do Santo Espírito esteja aqui conosco. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos aqui de nos reunirmos, apesar de que não estamos juntos como nós normalmente fazíamos antes desse período pandêmico. Mas estamos juntos, ó Pai, em um pensamento. E o nosso pensamento é unicamente de Te adorar e, ó Pai, de podermos recapitular as lições que o Senhor deu para Israel naquele tempo, mas que também servem para nós nos dias de hoje. Nós pedimos a Tua bênção, a presença do Teu Santo Espírito nessa recapitulação, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão do sábado. Nossa atenção é descanso. Nós estamos estudando sobre descanso. E hoje, especificamente, e a santidade do sábado que o Senhor nos concedeu. Lá no relato da criação, interessante, quando Moisés estava escrevendo para o povo de Deus, ele escrevia para um povo que estava ali atravessando o deserto, estava com problemas, mas que tinha o alvo de chegar em Canaã, mas que tinha saído de uma nação pagã, que seria o Egito, para retornar à Palestina, Canaã, e esse povo precisava de orientação. Tinha passado muitos séculos escrava, né, do povo do Egito. Então, a gente tem aí um povo que precisava, que tinha esquecido muita coisa que não podia ter esquecido. Então, o relato de Gênesis, o relato de Êxodo e todos os outros, eles são feitos para que esse povo pudesse entender os propósitos de Deus. Então, o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foram escritos por Moisés para lembrar o povo, né, de coisas que eles não poderiam esquecer, para que eles fortalecessem a fé deles, fortificassem a fé deles e a convicção da origem e do propósito que Deus tinha para eles, né? A origem que foi divina, feita por Deus, e o propósito que Deus tinha para eles, para que eles aprendessem a depender de Deus. Então, a gente vai ver o relato de Gênesis nesse contexto do Oriente Próximo, no contexto de nações pagãs, como o Egito, como a Babilônia. E Moisés, é interessante como ele vai fazendo o relato da criação. Tem muita coisa que a gente pode entender a respeito do relato da criação, mas a gente começa a entender que Moisés ele vai deliberadamente, de propósito, escrevendo o relato de Gênesis de forma que ele vai desfazendo
ou vai deliberadamente contradizendo os mitos dessas outras nações pagãs. E como o povo hebreu, né, o povo de Israel, tinha saído do Egito, então eles precisavam, sim, que Moisés fortificasse isso na mente deles, para que não houvesse uma mistura, né, de crenças ali, para que eles entendessem exatamente o que era, em que eles deveriam acreditar e em quem eles deveriam acreditar. Então, a gente tem o relato do sábado. A gente tem o relato da primeira vez, da primeira menção, e eu gostaria de trazer para vocês essa primeira menção. Acho importante a gente ler lá em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 1. Muitas pessoas acreditam que o sábado, quando a gente pensa em sábado, a gente lembra imediatamente do Êxodo, né? E, na verdade, o sábado ele foi estabelecido muito, muito, muito tempo antes, né? As pessoas, às vezes, confundem as coisas, né? Acham que o sábado foi estabelecido para Israel e esquecem que a Bíblia não começou com o Êxodo, a Bíblia começou com Gênesis, ela começa com Gênesis. E o sábado ele não é colocado apenas para o povo de Israel. Ele é colocado para toda a humanidade e para nós também como estatuto perpétuo. Então vamos lá. Gênesis 2, a partir do verso 2, diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então a gente vê aqui a preocupação que Deus tem em estabelecer esse dia. E é tão interessante a gente pensar a respeito do sábado, porque Deus ele tinha uma intenção relacional aqui. Ele tinha a intenção de se fazer presente entre o povo de Deus. Ele estabelece o sábado. E o mais interessante ainda é que o primeiro dia, vamos dizer assim, né, o primeiro dia de existência dos seres humanos na Terra é um dia de descanso e não de trabalho, né? E Deus, ele muito apropriadamente através de Moisés, ele consegue transmitir para a gente, nessa sociedade que vive oprimida pelo trabalho, né? A gente tem até um termo para isso, né? O pessoal chama workaholic, ou seja, o viciado em trabalho, né? Então, para essa sociedade, Deus prevendo que o ser humano possivelmente iria colocar o trabalho acima de praticamente todas as outras coisas que são mais importantes, não colocando aqui o trabalho como desimportante, não. O trabalho é bênção de Deus, mas existe algo significativo no fato de que Deus ele traz essa noção de que a gente descansa. Primeiro, a gente entra em relacionamento com Deus, porque esse sábado foi abençoado e foi santificado. Então, a gente entra primeiro em relacionamento com Deus para que depois as outras tarefas sejam desenvolvidas. É muito interessante a gente perceber isso de verdade, porque se a gente não entende o propósito de Deus para o sábado, ele absolutamente perde o sentido para nós. Ele absolutamente perde qualquer razão de ser. Então Deus, ele de forma muito inteligente e proposital, ele coloca o sábado como o fim, a cereja do bolo, né, da criação, aquele momento que vai encerrar a criação. E a gente às vezes pensa que a humanidade é que é a cereja do bolo, né? A humanidade que foi feita lá no 6º dia, que não é o caso, né? É o sábado. Por que que ele criou o sábado? Para que pudéssemos adorá-lo, para que pudéssemos, não só para a gente recarregar as baterias para iniciar uma nova semana de trabalho. Não, o sábado ele é feito para que a gente possa se relacionar com Deus, para que a gente possa entrar em contato com Ele e adorá-lo, para que a gente possa reconhecer que Deus nos criou, que Ele nos deu tudo o que é necessário à nossa vida. E aí, então, nós podemos desenvolver as nossas outras atividades, mas a mais importante delas é a adoração. E o sábado, ele nos traz
essa percepção. Por isso que Deus cria, não é, esse dia especial para que nós tenhamos intimidade com Ele, para que a gente busque um relacionamento com Ele. E isso é algo muito prático, irmãos. Não é algo que fica só na teoria. Eu posso aqui estar falando e você aí em casa, de repente, achando que isso está no ramo ou no campo das ideias e não no campo da ação. E não é o caso. O sábado, ele precisa, ele é imprescindível para o sábado que haja relacionamento. Porque Deus quis assim, Ele quis se relacionar conosco. É como a lição diz, ela diz, o sábado é um dia para a gente ser, não é um dia para a gente fazer. É um dia para a gente ser o quê? Filho de Deus. Para que a gente se relacione com Ele, para que a gente aprenda a cuidar dos interesses daqueles outros filhos de Deus também. Esse é o grande propósito que o sábado nos traz, né? E tudo Deus vai fazendo na criação, Ele diz, é bom, né? Tudo é bom. E Ele vai se deleitando naquilo. Ele se deleita na criação. Da mesma maneira que nós precisamos nos deleitar nesse dia que não foi feito para, como eu posso dizer, para criar um peso, para criar uma carga, não. Ele foi feito para que nós possamos, como aqui a lição também fala, é um oásis no meio do deserto árido, né, da nossa vida, dos nossos afazeres e principalmente dos nossos pecados, né? A gente precisa entender a misericórdia de Deus na criação desse dia especial, né, para que a gente comece a repensar a nossa vida. E aí a gente percebe que a história do povo de Deus, ela vai avançando. Moisés, ele vai avançando no relato e ele vai chegando mais próximo àquela narrativa que ele estava vivenciando, que era a narrativa da saída do povo de Deus do Egito, né, depois de ter sido escravizado. Aí muitos séculos depois desse momento que o Gênesis está tratando nos primeiros capítulos. E a gente percebe o povo de Deus saindo daquela trajetória, né, indo a Canaã no deserto. E a gente pensa, como eu disse, a gente às vezes sempre se reporta ao sábado, né, e a gente muitas vezes pensa em Êxodo 20, a partir do verso 8. Mas a gente esquece muitas vezes que antes desse momento, né, desse grande momento, desse grande clímax da história, a gente tem outra grande representação, né, do poder de Deus e de como era importante o sábado, que foi justamente no momento em que a gente observa a história do maná, né, quando Deus ele leva para Canaã a possibilidade de que eles poderiam se alimentar ali todos os dias de forma milagrosa. Não existe outra palavra para definir o que acontecia ali, né? O povo de Deus estava agora no deserto, não era uma situação favorável, né? Eu nunca passei por deserto fisicamente, mas quem já passou deve realmente entender que a gente tem o deserto, ele é muito árido, né? Por isso que a Bíblia ela vai trazer a imagem do deserto como uma imagem de um lugar de poucas possibilidades, de problemas, né? Até de desesperança, né? Então o povo de Deus estava ali no deserto, passando por a situação em que passava, né? E a gente sabe que Deus, ele, depois da irreverência do povo, depois das reclamações, das murmurações do povo, Deus, ele faz com que o povo fique ali vagando por décadas no deserto, em círculos, antes de chegar a Canaã, porque haviam chegado a primeira vez às portas de Canaã, porém a infidelidade do povo fez com que Deus dissesse, não, agora vocês não vão entrar, essa geração não vai ver Canaã, não vai ver a terra prometida, isso vai ser para a próxima geração. Então o povo de Deus começa ali a circular, e a gente pensa muitas vezes que isso é obra, vamos dizer, de um Deus caprichoso, o que não é absolutamente verdade. Deus precisava, naquele momento, que o povo
aprendesse certas lições antes que entrasse na terra de Canaã. Muitas vezes a gente quer alguma coisa que em si pode ser até muito boa, mas para que a gente tenha aquilo, a gente precisa aprender algumas coisas antes, né, para que a gente possa aproveitar de forma completa, de forma plena. Então Deus, ele vai fazer com que o povo, como um castigo, como uma prova de obediência e como uma maneira do povo aprender lições importantes para si mesmo. Então Deus permite que o povo circule por vários anos ali no deserto. E como sinal da misericórdia de Deus, do sustento dele, a gente percebe que Deus vai lá todos os dias e diz: olha, vocês vão se alimentar de maneira milagrosa, né? Vocês vão se alimentar através de um maná. Todo dia vai cair para vocês alimento necessário para que vocês possam todos os dias e suas famílias se alimentarem. Acredito que era um homer, né, por família, por pessoa, não sei se era por pessoa ou por família, mas era o suficiente, né? Então Deus disse assim: o que vai acontecer é que na sexta-feira vai cair porção dobrada para que vocês não precisem trabalhar no sábado para recolher esse alimento, né? E aí já vem mais um indicativo da santidade do sábado, nesse instante em que Deus diz: olha, não trabalhem nesse momento, não trabalhem no sábado, né? Esse é um momento de relacionamento que nós vamos ter. E aí a gente percebe na história que o povo estava muito ligado aos costumes egípcios. O povo de Israel havia passado muitos e muitos anos, centenas de anos, escravo, cativo. Então o que eles conheciam era trabalho. O que eles conheciam era trabalho e trabalho forçado, né? Então o povo ali precisava aprender. Na verdade, para o povo de Deus, naquele momento, a liberdade era um desafio, né? Um grande desafio para o povo de Deus. Deus estava oferecendo liberdade do cativeiro e era um grande desafio para o povo de Deus aquela liberdade que Deus estava oferecendo. Isso parece até um grande paradoxo, né? Mas o povo de Deus não sabia o que fazer com a liberdade que eles tinham, que era dada justamente nessa interrupção da semana, para que eles tivessem um dia para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus e com a família. E que muitas vezes a gente também não sabe administrar essa liberdade que Deus nos dá, né? Então, o povo de Israel tinha todos os dias a porção certinha para que eles pudessem se alimentar suas famílias. E se eles colhessem a mais no dia, Deus disse: olha, vai apodrecer. E era o que acontecia, né? Então, se eles quisessem ter mais porção, porque lembrem-se que o povo de Deus vinha de um contexto de escassez, tá? No Egito, eles não estavam vivendo no spa, né? Eles estavam vindo de escassez mesmo. Então, eles tinham que trabalhar para obter o alimento de cada dia. Então, se eles tivessem a oportunidade de obter mais para armazenar para a família, esse era o pensamento, né? Então, isso faria com que eles buscassem mais alimento. E foi o que aconteceu, né? O povo de Deus estava ali educando o povo a depender dele, né? E Deus disse: olha, não vai faltar para vocês, todo dia vai ter o suficiente. E aí aconteceu que alguém achou por bem, né, colher num dia de semana, para que pudesse colher a mais do que Deus tinha determinado. E aí o que aconteceu? Apodreceu, né, como Deus tinha dito que ia acontecer, né? Então Moisés teve que fazer todo um trabalho com aquele povo, mas a grande lição que Deus queria mostrar para eles é que no sábado, na sexta-feira, aliás, no dia da preparação para o sábado, se eles colhessem, aquilo não ia acontecer. E de fato não acontecia, né? Porque Deus tinha um interesse de que o povo de Deus realmente parasse e começasse agora a testemunhar do amor dele, né? Mas isso precisava de aprendizado, isso precisava de tempo para o povo entender que aquele Deus queria estar perto dele, apesar de todos os defeitos do povo. Deus ainda queria permanecer com aquele povo, do mesmo jeito que ele quer estabelecer com a gente, que ele quer
Vou deixar essa palavra para lá, não vou conseguir dizer. Deus queria estar ali presente no meio do povo de Deus, certo? No meio do seu povo, do mesmo jeito que Ele quer estar aqui hoje, presente com a gente. Hoje, esse sábado que nós estamos aqui, mesmo que à distância, eu e você aqui, Deus, Ele quer estar perto de você, Ele quer se relacionar com você, né? Ele quer estar junto de você. Acredite nisso, né? E Ele quer que você esteja com sua família, Ele quer que você se dedique à comunhão com a sua família, do mesmo jeito que acontecia no passado. Se não fosse assim, Ele não teria estabelecido o sábado como estatuto perpétuo. E perpétuo significa o quê? Para sempre. Deus estabeleceu o sábado como um estatuto que duraria para sempre e que vai durar até a eternidade, porque nós precisamos disso. Muitas vezes a gente pensa que Deus, Ele nos dá algumas orientações e ordens, né? Ordens, porque o sábado está nos mandamentos também. Então é uma ordem, não é uma mera sugestão, é uma ordem para o povo de Deus, né? E muitas vezes a gente acha que aquilo que Deus nos proíbe é tão bom quanto aquilo que Deus nos permite, né? E na verdade isso é uma concepção muito equivocada que a gente tem. Se Deus diz isso aqui é bom, é porque é bom. E se Ele diz, olha, isso aqui não vai fazer bem para você, é porque de fato não vai fazer bem. E a gente às vezes pensa que isso que Deus disse, olha, não vai fazer bem, a gente acha que vai, né? A gente teima e lá na frente, muitas vezes, muito lá na frente, Deus esteve certo desde o começo. Então a gente precisa sempre, sempre, sempre estar atento àquilo que Deus pede de nós. Sempre, irmãos. Quando o povo estava prestes a entrar em Canaã, interessante isso, porque o povo estava à beira de Canaã pela segunda vez, né? A gente está aqui entre a terça-feira e a quarta-feira, né? A gente vê o povo de Deus, sempre a questão do sábado era uma questão problemática para eles, porque eles pensavam sempre em trabalho, né? E aí, quando o povo está pela segunda vez às portas de Canaã, Moisés ele se dá ao trabalho de novamente recapitular com eles, antes que eles cheguem a Canaã, a recapitular com eles a importância desse sábado, a importância não só do sábado, mas de todos os mandamentos, né? Moisés, antes que ele pudesse ser posto para descansar, ele vai até o povo de Deus e diz, olha, a gente precisa fazer agora um intensivão, né? Ele vai fazer, e aí que a gente vai ver, por exemplo, o livro de Deuteronômio, né? Ele é esse grande intensivão que Moisés vai fazer com o povo de Deus. Ele vai recapitular os mandamentos para que o povo de Deus não venha a esquecer, né? E aí a gente começa a perceber que o povo de Deus precisava disso, precisava relembrar da aliança que Deus tinha feito com eles. Precisava relembrar ali, acampados no oriente do Jordão, a leste do Jordão, precisavam lembrar, prestes a entrar em Canaã, eles precisavam ter a memória deles refrescada com relação ao que era realmente importante naquele momento, que era seguir o mandamento de Deus. Deus já tinha colocado ali para eles, já tinha colocado o tabernáculo, já tinha estabelecido um santuário para mais uma vez mostrar para o povo de Deus que o povo de Deus precisava estar em contato com ele e que ali estava a presença de Deus, né? Deus colocava ali experiência anterior, né, a isso que a gente está falando aqui na quarta-feira. Deus estabeleceu o santuário e existia uma nuvem, né, que ficava acima do santuário, que também protegia o povo do sol. E aquilo mostrava que Deus estava ali, né, e Deus estava dizendo para eles, através de Moisés, quando chega nesse momento de recapitulação, ele diz, olha, a gente precisa entender o que é importante para vocês. Vocês precisam entender o que é importante para vocês. Vocês percebem aqui nesse momento que Deus ele está ativamente buscando o povo de Deus, ativamente buscando estar perto de Deus.
E sempre Moisés vai trazer para eles a ideia de libertação, certo? Quando a gente vê os 10 mandamentos, eu não vou ler com os irmãos, mas lá em Êxodo 20, a gente percebe que existe uma forte relação do mandamento do sábado, do 4º mandamento, com a criação. A gente percebe que sempre existe esse repouso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E ele vai trazendo a memória de que Deus criou todas as coisas, de que Deus criou tudo e criou inclusive a eles, seres humanos. E esse apelo à criação, quando Moisés ele vai falar novamente com o povo em Deuteronômio, esse apelo ele vai ter mais um acréscimo, um adicional, que é o acréscimo da libertação. Lembrem-se que o livro o Pentateuco como um todo foi escrito para aquele povo naquele momento. Então, o povo que tinha saído da escravidão, existia essa relação entre a criação de Deus e a redenção que Deus tinha, a libertação que Deus tinha proporcionado para aquele povo quando saiu do Egito. Então, nós temos aqui, e aí eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá em Deuteronômio, no capítulo 5, e a gente vai rever como Moisés, ele faz essa recapitulação do mandamento, do 4º mandamento. Êxodo 5, a partir do verso 12, diz assim: guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu. Gente, olha isso. Nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Aqui ele faz uma espécie de... lá, tudo começa, lembra-te. E aqui nós temos Moisés iniciando essa recapitulação com a palavra guarda. Né? Essa lembrança de que o povo de Deus precisava, não era uma mera sugestão, como eu falei lá no começo, né? Não era só uma sugestãozinha que Deus estava fazendo através de Moisés aqui. Ele estava enfaticamente dizendo ao povo, guarda o dia de sábado. Isso é tão sério, guardar o sábado, que tudo que você tiver, animado ou inanimado, né? Tudo que você tiver, e até o estrangeiro que está dentro da tua porta, também precisam repousar nesse dia. Precisam estar aptos a entenderem a santidade do sábado. Isso deve reverberar em nossas vidas, irmãos. Deve reverberar na nossa existência. A gente entender que o sábado ele é tão santo que tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa estar à disposição daquele que nos criou. Não por um mero capricho, mas porque a gente precisa disso. A gente precisa estar em contato com o nosso Criador, com aquele que nos fez, aquele que nos moldou e aquele que nos sustenta, né? Aquele que nos sustenta. Ele é um testemunho do amor e do poder de Deus, que Ele quer nos dar, e às vezes a gente quer fazer do sábado qualquer coisa, menos aquilo que Deus propôs que nós fizéssemos com Ele, né? Então o sábado ele nos mostra que Deus é o nosso libertador, e uma ponte para a nossa vida é que Deus ele nos criou e Ele nos liberta da escravidão do pecado, do mesmo jeito que Deus libertou o povo de Deus da escravidão do Egito, né? Que era uma escravidão não só espiritual, mas uma escravidão física. E lembrem-se que quando Deus pediu para o povo de Deus
sair do Egito, o faraó disse: vocês ainda querem que eles fiquem sem trabalhar no sábado? Né? Ainda colocou esse empecilho, né? E Deus disse: eu quero que eles saiam, porque eles precisam sair para me adorar. Eles precisam desse relacionamento para entenderem a sua própria identidade, para saberem quem são. São povo feito por mim, eu, Deus, eu que os fiz, são propriedade minha, não para serem escravizados pelos egípcios, não para serem escravizados pelo pecado, mas foram comprados por grande preço. Todos nós fomos comprados por grande preço. Então, toda essa trajetória de Gênesis, Êxodo, do próprio sábado, do descanso em Deus, tudo isso aponta para Jesus Cristo, para a grande redenção que Ele proporcionou para a humanidade. Todos nós, toda a nossa vida está pautada pelo sacrifício de Cristo. Se não fosse o sacrifício de Jesus, não estaríamos aqui, não teríamos uma história para contar, não teríamos absolutamente nada para dizer e uma vida a valorizar se não fosse esse grande sacrifício que Deus fez por nós. E aí vem o fechamento da lição, né? Nós temos nesse finalzinho da lição esse momento que eu considero particularmente muito importante para fechar a lição, que é nos ajudar não só a lembrar que precisamos nos deleitar no sábado, né? Porque o sábado ele não pode ser uma carga, irmão. Se ele está sendo uma carga para você, se está sendo um peso para você, se está sendo um empecilho para você, então você precisa reavaliar o que está acontecendo no seu sábado. Como você está encarando o seu sábado? Porque o sábado ele foi feito para ser um dia de alegria, um dia de comunhão, um dia de deleite espiritual. Em família, em comunhão coletiva, né, com a igreja. Obviamente que a gente não pode fazer do jeito que estávamos fazendo antes, por enquanto, mas sim é um dia de comunhão coletiva e um dia para o qual a gente precisa se preparar. Eu acho interessante que a minha mãe, ela ama muito o sábado, de verdade. Ela é uma pessoa que ama o sábado. E quando passa o sábado, ela já está se preparando para o próximo sábado. E durante a semana, é tão interessante, quando eu era criança, quando eu era adolescente, isso me incomodava muito, porque eu não entendia de forma plena o que era o sábado. E minha mãe, ela sempre estava... Quarta-feira, minha mãe lembrando do sábado. Né? E eu ficava: mãe, o sábado ainda falta muito tempo para chegar o sábado, ainda é quarta-feira, o sábado é sábado, ainda faltam 2 dias para chegar. Mas essa preparação é fruto de um amor, porque é naquele dia que você vai se encontrar com Deus, né? Então o sábado, muitas pessoas dizem, eu acho correto, a gente deve se preparar para o sábado assim que ele termina, né? Mas principalmente no dia da preparação, que é a sexta-feira. A gente deve se preparar para receber esse dia que é tão especial, né? Esse dia tão abençoado que Deus nos dá e que muitas vezes a gente leva de qualquer jeito, a gente deixa de receber bênçãos especiais que a gente pode receber no sábado. E a bênção especial que é o sábado, a gente deixa de aproveitar da maneira correta, simplesmente porque a gente considera como coisa qualquer muitas vezes, né? Que muitas vezes a gente pensa, eu poderia estar fazendo outra coisa, e estou aqui, né? Guardando o sábado, como se isso fosse um grande peso. E o sábado, ele não deve ser dessa forma. O sábado, ele foi feito para que a gente possa louvar, para que a gente possa cantar mesmo, para adorar a Deus de todas as formas, para contemplar a obra de Deus, né? E para cuidar dos interesses dos nossos irmãos, né? Esse é o significado do sábado, se a gente pudesse resumi-lo, né? E o sábado, ele é riquíssimo. Inclusive, eu vou aqui sugerir aos irmãos, tem um programa que passa na Rádio Novo Tempo e que está no YouTube, é um programa chamado Cristãos Cansados, né? Em alguns podcasts, é chamado esse programa de Contracultura. Quem tiver interesse, quem gosta de podcast, pode acessar o podcast Contracultura, que faz comentários da lição da escola sabatina com uma abordagem mais jovem, mas o comentador, acho que é o Isaac, o nome dele,
esse trimestre está falando só sobre o sábado. E é incrível quanta coisa existe a respeito do sábado que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Então eu deixo essa indicação para os irmãos para acessarem no YouTube a página dos Cristãos Cansados ou podcast Contra a Cultura. Vocês vão encontrar o mesmo conteúdo. É muito interessante sobre essa questão de como nós devemos valorizar o sábado, né? E como existem aspectos importantes do sábado que a gente muitas vezes ignora, certo? Vou deixar aqui essa dica para os irmãos e falar aqui, deixar uma pergunta no ar, tá certo? É a pergunta final da lição de quinta-feira, que diz assim: o que mais você pode fazer para tornar o sábado o momento sagrado que deveria ser? Olha isso, vou repetir a pergunta. O que mais você pode fazer para tornar o sábado o momento sagrado que ele deveria ser? E essa pergunta vai reverberar, tá certo? Eu vou deixar essa pergunta aqui no ar para que você repense a respeito de como você tem, irmão e irmã, encarado o sábado na sua vida. Que papel o sábado tem assumido na sua vida, né? E como esse sábado ele pode ser guardado da maneira mais santa possível, né? E o que é possível fazer para que esse sábado, como diz a pergunta, pode se tornar um momento sagrado como deve ser, tá? Vou deixar essa pergunta aqui e vou fazer o último comentário. Eu gostaria de fazer uma leitura que tem aqui na sexta-feira, os irmãos podem acompanhar. O nosso tempo está quase no fim, tá? E no estudo adicional diz assim, tá aqui. Uma das razões importantes pelas quais o Senhor libertou Israel da escravidão do Egito foi para que o povo pudesse guardar seu santo sábado. Evidentemente, Moisés e Arão renovaram o ensino sobre a santidade do sábado, pois o faraó se queixou a eles: vocês ainda querem que o povo descanse de suas tarefas? Isso indica que Moisés e Arão começaram uma reforma do sábado lá no Egito. Entretanto, a observância do sábado não era para ser uma comemoração da escravidão do povo no Egito. Muitas vezes a gente tem essa concepção, né, que está comemorando a libertação. Quando a gente fala assim, comemorando o que aconteceu no Egito, é comemorando a libertação, não a escravidão, obviamente. A observância do sábado, como lembrança da criação, devia incluir uma lembrança alegre da libertação da opressão religiosa no Egito, que dificultava a observância do sábado. Da mesma forma, a libertação da escravidão devia acender para sempre no coração do povo uma terna consideração pelos pobres e oprimidos, pelos órfãos e pelas viúvas, né? O povo que tinha sido escravizado, que tinha sido levado ao seu limite durante a escravidão, né? O povo que tinha sido maltratado, sim, e que tinha sido impedido de guardar a lei de Deus, principalmente no que concerne ao sábado. Esse povo, por meio dessas experiências, Deus estava chamando a que esse povo aprendesse a ser solidário também, né? Se houve uma lição que o povo de Israel teve que tomar daquela experiência, é que esse povo de Israel precisava, de fato, ter empatia pelas outras pessoas, porque já havia passado por problemas e em determinados momentos só tinham Deus por eles, né? E isso também deve reverberar para os dias de hoje. Nós também devemos nos lembrar dos momentos ruins como possibilidades de nos solidarizarmos com as pessoas que estão precisando de ajuda, né?
E principalmente no sábado a gente lembra muito disso, né? A gente começa a perceber o que está acontecendo ao nosso redor. A gente para, desacelera e começa a perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E hoje estamos passando por problemas muito sérios, né, na nossa sociedade. Então, o sábado também é um dia para que a gente pare, olhe, pense e ajude, né, para que a gente chegue com uma mão estendida, da mesma forma que a mão de Deus, o braço forte de Deus, estava estendido para o povo naquela realidade dos egípcios enquanto escravos, né? Deus não abandonou o povo. Por mais que se pudesse pensar dessa forma, Deus não abandonou o povo naquele momento. Mas muitas lições podem ser tiradas desses momentos de deserto na vida, né? E eu quero deixar também mais uma pergunta aqui que está no estudo adicional, tá? A segunda pergunta da sexta-feira, que diz assim: o que você acha do argumento de que o dia não importa, contanto que tenhamos um dia de descanso por semana, ou de que Jesus é o nosso descanso sabático, e que, portanto, não há necessidade de guardar nenhum dia como dia de descanso? Eu vou deixar essa pergunta aqui porque muitas vezes, né, as pessoas dizem: o que importa é ter um dia de adoração a Deus, não importa que seja o sábado, né, não importa que seja um dia, esse dia especificamente. Então, eu vou deixar para que os irmãos pensem, né, e lembrem-se, né, de que Deus, quando Ele instituiu esse dia, Ele finalizou a obra dele lá no Gênesis. Ele descansou, ele abençoou e santificou. Então é nesse contexto que a gente começa a perceber o sábado, né? É nesse contexto que a gente entende a importância do sábado. E porque ele não é um dia como outro qualquer, tá certo? Então, deixo essa pergunta para que os irmãos pensem. Se alguém vier questioná-los, né? Por que esse dia? E nós temos muitos argumentos para mostrar que o sábado foi o dia que o Senhor pediu para que guardássemos, né? Mas não só por capricho, mas porque Ele queria uma aproximação com o seu povo. Ele queria presença. Ele queria que a gente pudesse se relacionar com Ele, tá certo? Ainda temos mais um tempo, né? Temos mais um tempinho? Mais um minuto? É o tempo da gente orar. Eu pensei que a gente tinha mais uns 10 minutos. Tá certo. Então a gente tem tempo, irmãos. Eu vou começar aqui com vocês. O pessoal está reajustando o tempo, tá certo? O pessoal na nave da igreja. Sim, muito bem. Eu tava sem o contato, irmãos. Aqui temos alguns comentários no nosso chat, né? Muita gente já está vindo presencialmente. Então, a gente sente já que tem menos comentários no nosso chat, né? Mas, de toda forma, temos aqui o irmão Edilson Arruda, que está sempre conosco, dizendo, né? Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele, né? Que é o Salmo 118, 24. Certo? A gente tem... Obrigado, irmão, por lembrar desse verso. E o irmão Elimar Gomes, né? Tá aqui conosco, tá atento, né? Tá atento aqui conosco. Agora eu fiquei na dúvida. Eu não sei se eu tô conseguindo ler direito aqui, Amanda, mas aqui tá falando sobre o irmão, né? Que foi o irmão Manuel Gomes, foi construtor da igreja de Mãe Luísa, e que o seu filho aqui, o Joaquim, está aqui para cantar. Sim, agora eu entendi, né? A gente tem aqui o Joaquim vai cantar hoje aqui conosco, filho do nosso irmão aqui. Tá aqui, pronto. O irmão Elimar Gomes, o pai do irmão, né, o Manuel Gomes, também construiu a Igreja Cidade da Esperança. Também foi um dos nossos, era isso que ele estava querendo comunicar para a gente, né? Poxa, que legal, irmãos. Que legal a gente, né, a gente ter esses relatos. A gente está vendo de onde a gente começou até onde a gente chegou, né? Então, obrigado, irmão, pela sua presença aqui conosco, por ter lembrado do irmão Manuel Gomes,
que ajudou aqui na construção do nosso templo, que hoje também já está diferente, né? Acho que hoje ele vindo aqui, ele veria algo, um templo já mais robusto, né? Com muitos membros. Então a gente agradece, né? Todas essas pessoas que contribuíram para que nós pudéssemos estar aqui hoje confortavelmente dentro dessa estrutura, podendo adorar o nosso Deus no dia de sábado. Então, irmãos, vamos fazer uma última oração e vamos, nesse momento, fechar os olhos e conversar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada por esse estudo, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que a gente possa entender a santidade do Teu sábado. Não existe, ó Pai, nada mais importante do que nos relacionarmos contigo. E nesse dia especial, o Senhor colocou um marco no tempo, um santuário, uma catedral no tempo, para que pudéssemos nos relacionarmos contigo. Então ajuda-nos, Senhor, para que a gente possa valorizar essa liberdade que o Senhor nos dá no sábado. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, para que possamos trazer para a nossa família a santidade, ó Pai, que o sábado requer. Fica conosco, nos liberta de todo mal. Em nome e por amor de Jesus. Amém.